estaremos falando sobre a igreja de Sardes, capítulo de número 3 do livro de Apocalipse, capítulo 3 do livro de Apocalipse, versículo de número 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que vocês realizam, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fiquem vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que vocês realizam não são íntegras na presença do Senhor. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, e guarda-o, e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, Deus tem colocado em nosso coração esta série de mensagens sobre a igreja do Apocalipse, as 7 igrejas. E Sardes tem algo diferente que iremos hoje compartilhar com vocês, com esta igreja. Deus tem colocado no meu coração um desejo muito grande de falar acerca de santidade, de falar acerca de obediência. Sem santidade, sem obediência, a gente não consegue ter uma vida de conquistas para com Deus. É impossível um ser humano, é impossível um homem, é impossível uma mulher ter uma vida abençoada por Deus, estou falando por Deus, sem ter uma vida de santidade e obediência para com Ele. E Deus colocou em meu coração este tema para a gente trabalhar por 7 domingos, que é as 7 igrejas do Apocalipse. Falamos sobre a igreja de Éfeso, falamos sobre a igreja de Esmirna, falamos sobre a igreja de Pérgamo, falamos sobre a igreja de Tiátira, e agora chegamos na 5ª igreja, que é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era a capital do antigo reino de Lídia. É muito importante a gente trazer essa introdução, contextualizar, porque hoje eu fui estudar sobre esta igreja e a gente só vai entender aquilo que Jesus vai falar para esta igreja se a gente entender o contexto histórico desta igreja. Se a gente pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, simplesmente ler ela, você não vai entender o que Jesus queria falar para a igreja de Sardes, a não ser se você entender o contexto histórico desta igreja. O contexto histórico dessa igreja vai trazer a primazia daquilo que Cristo queria tratar para com ela. A igreja de Sardes era localizada no antigo reino de Lídia. Era uma cidade extremamente rica, e foi em Sardes que as primeiras moedas de ouro foram fabricadas. Sardes era um lugar bastante rico. Sardes era um lugar localizado geograficamente em um lugar em que foram feitas as primeiras moedas de ouro fabricadas. Sardes também foi considerada militarmente invencível. Vale a gente lembrar essas características da igreja de Sardes. Primeiro, extremamente rica. Segundo, foram fabricadas moedas de ouro, as primeiras moedas de ouro fabricadas naquele lugar. E terceiro, considerada militarmente invencível. Se a gente não entender esse contexto, a gente nunca vai chegar em uma aplicação para a igreja de Sardes. Porque o que é uma pregação? A pregação é a explicação do texto.
Se eu subo neste altar e não explicar o texto, eu não preguei, eu simplesmente só falei o texto. Então eu quero que você entenda o porquê Jesus falou aquilo para a igreja de Sardes. Quando eu vejo a igreja de Sardes, eu vejo algo diferente de tudo aquilo que a gente pregou sobre a igreja, as demais igrejas. Hoje, você não vai... Das 4 igrejas que falamos aqui, falamos sobre, combatemos muito, porque foi o que Cristo combateu: prostituição, lascívia, mentiras, heresias, falsos mestres, falsos ensinos, falsos profetas. Nas 4 igrejas que falamos, a gente falou sobre esse assunto foi muito bem pregado aqui. Domingo passado falamos muito sobre isso. Então, e os outros domingos também. Entretanto, Tiatira foi onde a gente mais explorou essa questão de lascívia dentro do povo, dentro da igreja. Entretanto, quando a gente olha para Sardes, ou para Sardes, Sardes é uma igreja privilegiada, pois das 4 igrejas que estudamos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, todas tiveram problemas com perseguição. Vou repetir, das 4 igrejas, se você está anotando, se você guardou as 4 palavras no seu coração, você entendeu que as 4 igrejas, tanto Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo, como Tiatira, todas passaram por problemas de perseguição. Lembra que sempre eu falei do imperador, o culto ao imperador? Todas as igrejas tinham culto ao imperador. Se não cultuasse o imperador, era perseguida. Então Tiatira, ou melhor dizendo Sardes, ela foi privilegiada, pois ela não passa por perseguição. É a única igreja, até o momento, que não vai passar por nenhuma perseguição. Entretanto, tirando Esmirna, as 3 igrejas, Éfeso, Tiatira e Pérgamo, tiveram problemas com heresia. Tirando Esmirna, essas 3 igrejas que já pregamos sobre ela, Éfeso, Tiatira e Pérgamo, tiveram problemas com heresias, falsos mestres, ensinando um falso evangelho. Sardes foi privilegiado, pois Sardes não teve problemas com heresia, nem heresia ou heresias, nem perseguição, nem falsos mestres, trazendo ou colocando falsos ensinos dentro da igreja. Se a igreja de Sardes não teve problemas com perseguição, não teve problemas com falsos mestres que ensinavam heresias, qual era o problema? Eu sei que você está perguntando isso para mim, ou para você mesmo. Qual era o problema de Sardes? Qual era o problema desta igreja? Ela não foi perseguida, ela não foi infiltrada heresia. Logo, toda heresia que era infiltrada vinha com uma doutrina, e a doutrina era dos nicolaítas, que eu falei isso, poderia pecar, e você ia para o céu pecando. Logo, a doutrina de Jezabel era prostituição, você poderia se prostituir, e Jesus não ligava para isso. Jesus combateu muito isso: prostituição, lascívia, mentira, esse tipo de pecado. Só que quando eu olho para Sardes, a gente vê, Sardes não teve perseguição, Sardes não teve infiltração de falsos mestres, Sardes não teve heresias nem falsos ensinos. Então Sardes é a igreja perfeita? Não. Quando eu olho para Sardes, tudo sobre Sardes, eu comparo Sardes à igreja do século 21, brasileira. A igreja brasileira do século 21, eu comparo com a igreja de Sardes. Por quê? Porque hoje a igreja brasileira não é perseguida. Hoje a igreja brasileira, por mais que tenham falsos mestres, mas a gente sabe o certo ou errado, se a gente quer ou não seguir a ele ou seguir esta igreja. Então Sardes, comparando neste âmbito, a gente vê que a igreja ela não tinha todas essas características que as outras igrejas tiveram. Só que Sardes teve um problema, e o problema de Sardes era com ela mesma. O problema de Sardes não era a perseguição, o problema de Sardes não era a idolatria, o problema de Sardes não eram os falsos mestres ou heresias. O problema de Sardes era com ela mesma. Ela tinha um problema, e o problema era ela mesma. Por que ela era mesma? Todas as igrejas sofreram perseguição, sofreram infiltração, pecaram
porque tinha alguém induzindo, foi induzida. Sardes foi diferente. O pecado de Sardes está dentro dela. O pecado de Sardes está com ela mesmo. Só que aqui é quando a gente começa a perceber algo que Cristo vai falar para Sardes: a frieza espiritual. A frieza espiritual vai entrar dentro da igreja. A frieza espiritual vai matar uma igreja. Observe, não é pecado. Observe, não é prostituição, não é lascívia, não é mentira, não é perseguição. É a frieza espiritual que vai matar uma igreja. E aqui está o problema, e aqui é onde iremos pregar. No capítulo de número 3, versículo de número 1, Jesus vai dizer ao anjo da igreja de Sardes: escreva essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quando Jesus está dizendo que tem os 7 Espíritos de Deus, Ele está falando do Espírito Santo, a totalidade. Ele está dizendo que a totalidade está sobre Ele, o controle de tudo está sobre Ele. Os 7 Espíritos fala da totalidade do Espírito Santo. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele enxerga tudo, e tudo está no controle da sua mão. Jesus já começa a dizer para a igreja de Sardes: eu conheço vocês como ninguém conhece. Vou repetir: Jesus está dizendo para uma igreja que aparentemente é perfeita, Ele está dizendo: eu conheço vocês como ninguém conhece. Só que Sardes vai ter um problema. O problema de Sardes é a frieza espiritual. E como a frieza entrou em Sardes? Se a gente não entender o contexto histórico dessa igreja, a gente nunca vai entender o porquê isso aconteceu com Sardes. Aparentemente Sardes é a igreja perfeita na visão teológica, na visão de um pregador. Por quê? Ela não tem perseguição, ela não tem heresia, ela não tem falsos mestres, ela não tem idolatria. Mas ela vai ter um problema. E o problema de Sardes é um dos maiores problemas, porque Sardes é a igreja em que Jesus não tem papinho com ela. Ele vai logo dizendo, chegando para ela dizendo: eu conheço tudo, eu sei de tudo, eu conheço a história, eu conheço você por dentro, por fora. Jesus estava dizendo: olha, Sardes, eu conheço você como ninguém conhece. Porque uma coisa é a gente chegar no culto. No culto a gente pode até adorar. No culto a gente vem com uma roupa que pode até olhar para a gente e dizer crente de verdade pela roupa. Pode até olhar para a gente e dizer que é crente de verdade pelo corte de cabelo. Pode dizer crente de verdade pelo modo de andar e o modo de falar. Mas só quem sabe o verdadeiro e o falso é Jesus. E Ele está dizendo para Sardes: eu conheço vocês como ninguém conhece. Eu sei o pecado que vocês têm infiltrado aí dentro, que ninguém sabe. Porque quem olha para vocês é a igreja modelo, a igreja padrão. Mas eu sei o que muitos não sabem. É por isso que ele se apresenta dizendo: olha, eu tenho uma totalidade, conheço tudo, eu sei de tudo. Eu conheço vocês por dentro e não por fora. Lembra que Deus falou para o profeta Samuel: Samuel, tu olha muito pela aparência, mas eu não olho o homem pela aparência, eu olho por dentro, eu conheço o caráter do homem. Enquanto você olha o homem por fora, eu conheço o homem por dentro. Era isso que Jesus estava dizendo para a igreja de Sardes: eu conheço vocês por dentro. Por quê? A fama de Sardes era uma igreja viva, vibrante, pujante, uma igreja modelo, uma igreja padrão. Jesus já chega a passar, eu imagino, isso aqui é uma conjectura. Jesus já chega na igreja colocando o pé na porta, arrombando a porta, dizendo: eu conheço vocês como ninguém conhece. Vocês têm fama de que está vivo, mas vocês estão mortos. Olha Jesus dizendo para a igreja com todas essas caras. Irmão, Sardes
era para ser a igreja perfeita das 7 igrejas da Ásia. Uma igreja que não foi infiltrada heresia. Uma igreja que não foi... A gente falou das 4 igrejas que até agora falamos, 3 sofreram com pecado de prostituição dentro dela. As 4 perseguição. Eu estou falando para uma igreja que não tem manchas de prostituição, de heresia, de perseguição. Era a igreja light, que tinha tudo para ser a igreja modelo das 7 igrejas da Ásia. Porém Jesus chega para ela e diz assim: vocês têm fama de que está vivo, porém vocês estão mortos. Todo mundo que olhava para esta igreja olhava para ela como uma igreja padrão. Mas Jesus chega dizendo: eu sei o que ninguém sabe, eu vejo o que ninguém vê, eu contemplo o que ninguém contempla, eu sondo o profundo, o escondido, o secreto. Porque tem pessoas que vêm à igreja e pensam que Jesus não ouve o que você fala. Tem pessoas que estão na igreja que pensam que Jesus não vê o que você faz. Jesus sabe o seu segredo, Jesus sabe o seu pecado, Jesus sabe o que ninguém... Ele sabe. Tem gente que é assim, esconde de um, esconde de outro, mas Jesus sabe. Foi isso que Jesus estava dizendo no passado: eu sei o que ninguém sabe. Vocês têm fama que está vivo, mas está morto. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês têm fama que vai para o céu, mas na verdade vocês vão para o inferno. É uma dura realidade, mas era verdade. Tem crente que está na igreja, porque quando a gente vê a palavra crente, vê a palavra é crente, vai associar logo a pessoa para o céu. Fosse hoje, Jesus ia dizer assim: tem pessoas que estão pensando que vai para o céu, mas na verdade estão indo para o inferno. Vocês têm fama de vivo, mas estão mortos. Só que para a gente entender isso aqui, o porquê Sardes chega a essa fama com Cristo, a gente precisa ir para o versículo 2. E depois do versículo 2 eu tenho que contextualizar a palavra, a frase de Jesus. Sem que eu faça isso, você não vai entender. O capítulo de número 2, Jesus vai dizer: fiquem vigiando, versículo 2 melhor dizendo, fiquem vigiando e fortaleçam o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de Deus. Observe o que Jesus vai dizer: fiquem vigiando. Olha para mim. Hoje será uma noite que Jesus vai ressuscitar muitos defuntos espirituais que entraram hoje aqui na Adonai. Tem pessoas que entraram aqui mortos espiritualmente, mas a partir de hoje Jesus vai te ressuscitar como ressuscitou Lázaro. Haverá um avivamento daqui para terminar este culto. Haverá um avivamento nesta igreja. Mas não é um avivamento de almas que serão reavivadas na presença de Deus. Sardes estava precisando de um reavivamento. Aí no capítulo de número 2 a gente vai entender, no versículo de número 2 iremos entender o versículo de número 1. Porque Jesus vai dizer: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que vocês realizam não são íntegras na presença de Deus. Jesus diz assim: vigiem. Observe o versículo 2: vigiem, fique vigilante. É a mesma coisa de dizer vigiem, porque no contexto histórico da cidade de Sardes, ela era militarmente imbatível. Por quê? Porque geograficamente a cidade de Sardes era militarmente imbatível. Era impossível, na ótica do homem, ganhar para Sardes em uma guerra. Porque geograficamente falando, Sardes ficava localizada
em um alto de uma colina, que era impossível um adversário entrar por ela. Vou repetir, geograficamente falando, a cidade de Sardes era localizada em um alto de uma colina, que só tinha um acesso. Eu não estou falando com as tecnologias que tem hoje, avião, helicóptero, jato, não tinha isso. As guerras eram feitas a pé, no máximo carros com cavalos. Para subir, era impossível subir carros e cavalos, tinha que subir a pé andando. Só que em cima ficava a fortaleza de Sardes. Os soldados olhando para baixo, era impossível outro exército subir. Só que Jesus vai aplicar um contexto histórico do que já aconteceu em Sardes para essa igreja. Vigiem, para que outros não morram. Fique alerta. Por quê? Porque a história de Sardes diz que 2 vezes Sardes foi invadida, tomada e saqueada. E por quê? Porque os soldados que estavam de serviço no dia confiaram tanto que ninguém ia subir, que ninguém ia conquistar, que ninguém ia vencer, que nesse dia eles olharam para o outro e disseram: hoje a gente vai dormir no serviço. Ninguém entra, ninguém sobe. Aqui é impossível subir, é impossível nos abater, é impossível entrar. Só que esqueceram de uma coisa: havia 2 exércitos, melhor dizendo, um exército, que ficaram esperando um vacilo deles por longos e longos anos, estudando a cidade de Sardes para saber como entravam. E nesse vacilo que Sardes dá, eles entraram, tomaram, saquearam, venceram essa cidade. Jesus está aplicando o contexto que ele já sabia. Jesus está dizendo: vigiem. Por quê? Lembra que os soldados de Sardes dormiu, não vigiaram, e o inimigo foi, entrou, saqueou, roubou. É o que está acontecendo com vocês. Se vocês não vigiar, o diabo vai entrar. Se vocês não vigiar, o inimigo vai saquear. Se vocês não vigiar, o inimigo vai roubar. Por isso, antes de mandar orar, Jesus está dizendo: vigiai e orai. Jesus está dizendo: antes da gente orar, é preciso a gente vigiar. Quantos estão dentro da igreja e não vigia mais? Ele pode até orar, mas não vigia. Ele pode até cantar, mas não vigia. Ele pode até jejuar, mas não vigia. O diabo só quer um vacilo, e é neste vacilo, se eu e você der para ele, ele vai destruir a nossa casa, ele vai destruir o nosso casamento, ele vai destruir a nossa família. E a palavra desta noite para esta igreja é vigilância. Jesus aplica o contexto histórico da cidade para alertar a igreja. Se vocês não vigiar, vai acontecer com vocês o que aconteceu com a cidade. O diabo vai entrar e vai destruir vocês. Sabe qual é o problema de muitos cristãos que estão dentro da igreja? Ele ora muito e vigia pouco. Vou repetir: ora muito e vigia pouco. Ele ora, mas não vigia com as conversas no Instagram. Ele ora, mas não vigia com as conversas de fofoca. Ele ora, mas não vigia com as coisas erradas no trabalho. Ele ora, mas não vigia com a família dentro de casa. O problema de Sardes era esse: não tinha perseguição, não tinha falsos mestres, não tinha falsos ensinos, não tinha o pecado da imoralidade sexual querendo se infiltrar dentro dela, mas ela esqueceu de uma coisa: de vigiar. Aí a falta de vigilância para esta igreja fez ela entrar em um período espiritual deplorável para ela. Observe que não foi perseguição, não foi heresia, mas foi a falta de vigilância. Jesus disse: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Sardes esqueceu de vigiar. Aí o que aconteceu com Sardes? A igreja que não precisava
de muita coisa para ser espiritual. Ela esqueceu de vigiar. Só que aqui tem um problema. Outro problema, a vigilância. A segunda, riqueza. Sardes não passa pelo que as outras igrejas passaram, perseguição. E aqui está o segundo problema, porque Sardes entrou num burnout espiritual. Esse foi o maior problema. Primeiro, falta de vigilância. Segundo, a riqueza. A riqueza deixou Sardes vaidosa. Sardes era localizada em uma cidade muito rica. Os crentes de Sardes eram ricos. Aí o que acontece com os crentes de Sardes? A vaidade. Porque o perigo não está na escassez. O perigo não está na perseguição. Sabe qual é o momento em que a igreja mais cresce? Na perseguição. Sabe qual é o momento que a gente é mais crente? No deserto. Sabe onde eu sou mais crente? Onde você é mais crente de verdade? No deserto. Quer ver você buscar mais? Buscar Jesus mais e mais? Se Jesus tirar o teu emprego. Quer ver você buscar Jesus mais e mais? Se Jesus tirar aquilo que você gosta. Tirou o emprego, tirou o dinheiro, as coisas começaram a apertar, as coisas começaram a coxar. É nesse período que a gente é mais crente. O período que a gente é mais crente quando a gente é perseguido. O período que a gente é mais crente quando a gente está no deserto. O período que a gente é mais crente quando a gente está nas lutas. Observe das 4 igrejas que pregamos, as igrejas eram perseguidas, mas estava lá. Era perseguida, mas estava buscando. Sardes não era perseguida. Sardes entra em um nível espiritual que todo cristão queria entrar. Na prosperidade. E aqui está o perigo. Porque a fama, a prosperidade, o bem-estar deixou Sardes confortável. Sardes deixou de vigiar, Gemerson. Sardes deixou de buscar. Sardes deixou de orar. Ela está bem financeiramente. Para que ir para o culto? Culto do domingo? Não. Para que ir para o culto do domingo hoje? Se a gente pode passear. Para que ir para o culto hoje? Se eu tenho dinheiro para sair. Esse foi o problema de Sardes. Eles eram abençoados, tinha tudo. Deus livrou de perseguição, Deus livrou de heresia, Deus livrou que o diabo entrasse com pecado de prostituição. Aí Deus fez o quê? Abençoou financeiramente. O perigo não está na escassez. O perigo está quando eu sou abençoado por Deus financeiramente. Deserto nunca vai tirar a gente da presença. Deserto vai aproximar a gente da presença. Mas sabe o que vai nos afastar de Deus? Se eu não vigiar com as bênçãos que Deus tem para me dar. Olha para cá. Sabe qual é o período que a gente tem que mais buscar a Deus? No período da fartura. Sabe qual é o período que a gente tem que mais orar? No período da prosperidade. Sabe qual é o período que a gente tem que mais buscar ao Senhor? No período da bonança. Porque o deserto me aproxima. Só que o deserto me aproxima pela dor. Isso aqui é muito forte. O deserto me aproxima pela dor. E a dor vai aproximar o homem de Deus. É nítido. Porque todo ser humano é interesseiro. Estou desempregado, vai buscar Deus. Passei um problema, vai buscar Deus. A dor nos aproxima dele. Mas a fartura, a bonança, revela se eu sou de verdade ou sou de mentira. Vou repetir: a bonança, a fartura, a prosperidade revela quem eu sou de verdade. Enquanto a dor me aproxima, a fartura, a prosperidade, a bênção não me aproxima
pelo interesse, me aproxima pelo amor. Se a dor me aproxima porque eu quero ser curado por Ele, que eu quero ser abençoado por Ele. Só que na fartura não, na fartura não tem dor. Na fartura está tudo bem. Na fartura não tem perseguição. Na fartura não tem falsos mestres ensinando. Ei, a fartura vai revelar quem é e quem não é. A fartura vai revelar quem é de verdade e quem é de mentira. A fartura vai revelar quem faz por amor ou por interesse. Ei, escute isso aqui. A fartura revela quem faz por amor ou por interesse. Infelizmente, Sardes era interesseira. Quando Deus deu, se afastou. Quando Deus deu, só ficou a aparência. A aparência era de vivo, mas por dentro estava um cadáver morto, fedendo, impuro, imundo. Sabia que o maior interesse de Deus é nos abençoar e nos fazer prosperar? O maior interesse de Deus é que sua igreja seja próspera, abençoada, honrada. A visão de Deus para a igreja é a visão do Éden. Lê o Éden. Você não vai ver Adão plantando. Você vai ver Adão só comendo, colhendo. Deus dá e a gente usufrui. Salomão vai dizer que a bênção de Deus ela não acrescenta dores. Mas o problema é que muitos cristãos não sabem lidar com a fartura. Tem crente que nasceu só para o deserto. Vou repetir, tem crente que só nasceu para o deserto. E Deus sabe disso. Eu usei uma frase aqui, é muito antiga essa frase minha, eu vou repetir. Tem crente que Deus dá um pão a ele por dia. Porque se Deus tem uma padaria, ele se afasta da presença. E como Deus ama ele tanto, ama ele tanto, ama ele tanto, e Deus não quer ver ele fora da presença, aí Deus, em vez de dar uma padaria, Deus diz assim: toma um pão segunda, um pão terça, um pão quarta, um pão quinta, um pão sexta, um pão sábado, um pão domingo. Mas ele está comendo um pão, mas está orando: Senhor, manda 2. Ele está orando, dizendo: Senhor, manda padaria. Senhor, me faz prosperar. Senhor, me faz crescer. Senhor, me faz... Aí Deus faz assim: vamos testar ele agora. Vamos fazer o seguinte: ei, anjo padeiro. Isso aqui é heresia não, só uma brincadeira. Anjo padeiro, dá 2 pão a ele aí hoje. Aí ele recebeu 2 na segunda. Aí na segunda ele não vai para a igreja mais, porque recebeu 2. Aí Deus diz assim: ó, tá vendo? Eu conheço. Se eu der uma padaria, ele sai da presença. Então, para não sair da presença, vai cortando. Corta um. Faz o seguinte: dá só uma metade, uma bandia, só uma bandia. Porque se eu dou um, ele não ora muito, dá uma banda, ele vai orar mais. Ele vai se relacionar mais comigo. Ei, sabe o que Deus está dizendo hoje? Eu quero te dar mais. Só que eu vou falar isso aqui, eu vou falar. Deus disse para mim: diga para minha igreja que tem pessoas que estão na prova hoje, porque foi reprovado quando eu te abençoei, quando eu te dei, quando eu te fiz cheirar o cheiro da prosperidade. Tu me abandonaste, tu me largaste, tu esqueceste da minha casa, tu esqueceste da minha presença. Vai pagar preço, vai camanda e a saia. Olha a igreja de Sardes, rica, próspera, mas estava morta. Compara com a igreja de Pérgamo, perseguida, infiltrando o pecado dentro da igreja. Mas o texto diz que mesmo perseguida, tinha um povo sendo fiel lá para com Deus. Por quê? Porque a perseguição me aproxima, mas quando Deus quer me abençoar, eu esqueço dele. Ei, olha para mim, pega esse conselho, porque essa palavra é Deus dizendo para pessoas que entrou aqui hoje:
Se prepare para uma glória de prosperidade que vai chegar na tua casa. Essa mensagem aqui eu estou falando para te alertar, porque Deus vai te honrar muito, Deus vai te abençoar muito. E quando Deus te abençoar, quando Deus te honrar, não esquece dele. Quando Deus me abençoar, é nesse período que eu tenho que orar mais, é nesse período que eu tenho que buscar mais. Quando Deus me abençoar, ei, Deus não quer só te dar um carro cada 2, Deus não quer só te dar uma casa cada 2. O problema é quando Ele te abençoa, você esquece dele. Você reparar e a saia. Deus está dizendo para você: se você me priorizar, eu vou te honrar mais e mais. Ei, a igreja de Sardes não passou por nada que as outras igrejas passaram. Foi abençoada como as outras igrejas não foi. Mas Jesus olhou para ela e disse: tu tem fama de viva, mas tu estás morta. Rica, mas morta. Sem perseguição, mas morta. Quantos, agora eu vou aplicar isso aqui, quantos estão dentro da igreja? Deus está abençoando, Deus está honrando, Deus começou a abrir a torneira e disse: eu vou honrar ele, eu vou honrar ela. Mas as tuas atitudes te reprovaram. Sabe o que o diabo está colocando na mente de muita gente? Precisa de ir para a igreja mais não. Fazer o que na igreja? Sardes era assim. Rica, abençoada, não precisa ir para a igreja. Para que ir para o culto? Olha para cá, crente. Se você é membro de uma igreja, culto é primazia e prioridade. Crente que perde um culto para ir para qualquer lugar, pastor, está errado, toda regra tem uma exceção. Uma vez, tudo bem, mas o crente que uma vez não vem, 2 vezes não vem, 3 vezes não vem, 3 vezes não vem, uma vez no mês ele aparece no culto, uma vez no mês ele aparece. Ei, você não está priorizando Deus. Sardes também era assim, e Jesus olhou para ela e disse: você tem fama que está viva, mas está morta. Esse morto aqui era espiritualmente ele estava morto. Quantos estão dentro da igreja hoje? Morto. Olha o versículo de número 2. Vamos acompanhar o versículo de número 2. Fiquem vigiando. Eu falei a primeira parte do versículo 2. Porque verifiquei que as obras que vocês realizam não são íntegras na presença de Deus. Olha que Jesus está falando. Eu verifiquei. Ou você acha que quando você está num culto, Jesus não está sondando o teu coração? Você acha que veio para um culto por vir? Acho que tem crente que pensa que a gente está adorando um Deus de madeira, que a Bíblia diz: tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Ei, você não está adorando um Deus morto, você está adorando um Deus vivo, que anda no meio da igreja, que conhece o profundo, que conhece o escondido, que sabe o teu pensamento. Olha que Jesus está dizendo para a igreja de Sardes: porque eu verifiquei as obras que vocês realizam e não são íntegras na presença do meu Deus. As obras não são. Sabe de onde vem a palavra íntegra? Vem de inteiro, completo. A palavra íntegra vem de inteiro, completo. Sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja? Vocês não são completo, vocês não são inteiro. A adoração de vocês é fingida, o dízimo e a oferta de vocês é de mentira, a levantar as mãos de vocês não é inteira, não é completa. Jesus está dizendo: eu verifiquei a obra de vocês. Vocês são falsos, vocês são de mentira, vocês enganam os outros, mas eu conheço vocês. Ei, quando Jesus entra na igreja, Ele está vendo o que em você?
Você é inteiro perante Ele? Será que você só vai ser crente de verdade no deserto? Sabe por que Jesus não fez você prosperar ainda? Porque você não está pronto para uma prosperidade vinda de Deus. Sabe por que você não chegou na totalidade da promessa ainda? Porque todas as vezes que Deus quer fazer, você dá mais lugar à carne do que ao espírito. Não tinha pecado a igreja, mas estava morto espiritualmente. Sabe qual era o problema de Sardes? A falta de vigilância. Sabe qual era o problema de Sardes? Eu vou adorar de todo jeito. Estou bem mesmo, né? Eu não sei vocês, mas tem dia que a gente está no deserto e a gente vai orar no deserto, a gente se rasga, a gente chora, a gente grita. Só faz isso no deserto? Quando Deus te abençoar, continua. Porque o que cativa a Deus é a sua constância. Deus ama os constantes. Vou repetir: Deus ama os constantes. O que cativa a Deus é a constância. Não é quando Deus te abençoar você vai parar. Continua, Ele quer fazer mais por você. A igreja de Sardes tinha tudo para ser a igreja perfeita, abençoada, honrada, mas estava morto espiritualmente. A adoração era fingida, o louvor era da boca para fora. A igreja de Sardes não queria saber mais dos cultos, dos eventos, de fazer mais para Deus. Para tá bom demais. Ah, tá bom, aqui tá bom. Para que fazer mais? Para que fazer mais para Ele? Já estou sendo abençoado. Estou abençoado demais. Eu tenho. A conta está cheia de... Ei, você vai deixar Jesus secar a tua conta? Para você adorar de verdade? Para você orar de verdade? Você vai deixar o problema entrar na sua casa para você fazer de verdade? O emprego está bom? Prioriza a Deus, continua fazendo. As coisas estão boas? Continua fazendo. Você vai deixar as coisas apertar, Deus te acochar. Porque não é o diabo que acocha, é Deus que aperta. É Deus que te coloca na presença. Ele disse para Moisés: Amós, olha o prumo. Eu vou botar o povo de Israel num prumo, Amós. Você vai deixar Deus te colocar no prumo? Por causa da sua incompetência espiritual? Você vai querer viver essa sua vida para sempre? Ser crente só no deserto? Aleluia. Não, irmão. O único deserto que eu quero ir agora é Dubai. Eu quero ser crente também em Dubai, no deserto de Dubai, irmão. Deus quer te abençoar, Deus quer te honrar, Deus quer que você exalte a Ele no monte e no vale. Deus está dizendo para você hoje: essa frieza espiritual vai sair da tua vida hoje. Eu vou repetir: essa procrastinação espiritual vai sair da tua vida hoje. Levanta a tua mão direita para os céus. Eu declaro que a nossa adoração não vai ser fingida. Eu declaro que a nossa vida, a casa de Deus, não vai ser fingida. Eu declaro que essa igreja receberá um avivamento. Os mortos espiritualmente viverão novamente. Eu estou sentindo que Deus trará um avivamento para a cidade de Recife, e esse avivamento começará na Donai. Ei, seremos mais verdadeiros. Eu declaro sobre a tua vida. Eu vou declarar isso aqui. Escute, esse espírito maligno que quer travar a sua vida, ele vai sair hoje da tua história. Eu não me conformo como igreja. Não.
Deus disse: vocês comerão o melhor dessa terra. Mas toda vez que Deus nos coloca para comer o melhor dessa terra, vira as costas para Ele. Escute, Deus vai te colocar em outro nível. Você crê? Mas nesse nível que Deus vai te colocar, você vai buscar mais, você vai orar mais, você vai jejuar mais. Antigamente eu só jejuava quando eu ia fazer uma maratona de pregação. Eu só jejuava quando eu estava no vale, na prova. Eu só orava eu só orava muito quando as coisas apertavam. Aí eu aprendi uma coisa agora: se as coisas estiver mal, eu vou orar. Mas se as coisas estiver boa, é que eu vou orar mais e mais. Se eu estiver na fartura, é aí que eu oro, irmão. É aí que eu vou para o quarto orar mais. Deus quer levantar uma igreja rica e próspera, abençoada, mas uma igreja que se mantém fiel. Não é o dinheiro que vai me transformar, não é a riqueza que vai me mudar, não é os bens materiais que vai me mudar. Ei! Eu posso ir para o melhor restaurante da cidade, posso. Eu vou no sábado, mas no domingo eu estou na presença. Eu posso ir para a praia, posso, mas eu vou no sábado, porque no domingo eu estou na presença. Não deixe a fama, o dinheiro afastar você daquele que pode fazer mais por você. Ei! Sardes, tu tem fama de vivo, mas está morto. Sabe o que Deus disse para mim? E eu vou transferir para você aqui hoje. Se prepara, porque hoje tu vai pregar no cemitério. Mas como assim, Senhor? Muitos que vai estar te ouvindo hoje vai estar morto espiritualmente. Pesou, não foi? Não sente mais a presença, não honra mais a Deus. Você pensa que honrar a Deus é só você dizer que é crente? Sardes era crente, mas Sardes não estava honrando mais Deus. Está morto. Tem crente que chegou aqui hoje e já está naquele processo de putrificação. Mas sabe o que Deus disse a mim? Sabe o que Deus disse a mim hoje? Hoje eu vou fazer lá na Adonai o que eu fiz em Betânia. Eu vou mandar remover a pedra. Eu vou remover a pedra. Eu vou dar um espírito novo. Haverá um avivamento, mas um avivamento de desejos, de vontade, de adorar, de buscar. Rabacamanda saia, Equemia adora Bacamanda sai. Ei, achaia, ai, adore Bacamanda sai. Tem gente que Deus diz assim, ó. Tem gente que está pedindo a Deus um carro. Senhor, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Aí Deus diz assim: se eu der a ele agora um carro, ele sai da presença. Mas a partir de hoje, Deus vai olhar para você e vai dizer assim: vou abençoar ele com um carro. Vou dar uma picape para ele, uma picape. Uma picape. Por quê? Porque quando tiver evento na igreja, ele vai ser o primeiro a dizer assim: eu vou usar meu carro para a obra. Eu vou usar meu carro para fazer a obra de Deus. Eu não vou usar o meu carro mais para na hora do culto ir para outro lugar, não. Eu vou estar na presença, eu vou fazer mais por Deus, eu vou abençoar. Ei, tem pessoas que Deus vai olhar para. Tem pessoas que Deus travou tudo. Por quê? Porque Ele já te honrou. E quando Ele te honrou, você virou as costas para Ele. Quando Ele te honrou, você deixou de fazer para Ele. Você pedia prosperidade, Deus te prosperou. Você deixou de dizimar, deixou de ofertar, deixou de contribuir, deixou de ajudar a obra. Aí Deus disse: fecha tudo. Mas a partir de hoje Deus está dizendo: eu vou reabrir novamente. Eu vou fazer novamente. Eu vou honrar novamente. Porque a partir de hoje eles não serão mortos, mas a partir de hoje eles terão prazer de fazer mais a minha vontade. Ei, escute, estou terminando. Deus falou comigo, dizendo: filho, não se preocupa, porque vai ter gente que vai sair da igreja. E eu disse: por que, Senhor? Não vá atrás não. Porque eu estou tirando dentro de um caixão espiritual. Estou tirando. Porque a podridão já chegou nos meus narinas. Sabe por que tem muita gente dizendo da igreja de Deus não buscando mais?
que estava brincando de ser crente aqui dentro. Você está brincando de ser crente. Você está pensando que Deus não vê o que você faz? Glória a Deus. Aleluia. Você está pensando que Deus não te contempla? Tem crente da igreja até com raiva de pastor. Tem crente na igreja fazendo pirraça. Você pensa que eu não sei? Ei, Jesus vai te pegar. Cuidado. Cuidado, a partir de hoje é um avivamento novo que Ele quer para a tua vida. Olha para cá. Você quer ter fama de que está vivo para os outros e morto para Deus? Ou quer ter fama de morto para os outros e vivo para Deus? Você está preparado para algo novo de Deus na sua vida a partir de hoje? Você está preparado para adorar de verdade, para ser crente de verdade? A gente está precisando de crente que faça mais. Era isso que Jesus estava querendo em Sardes, crente que faça mais. Tem crente, Gemerson, que só faz se a gente implorar. Eu não vou nem em crente, eu vou em líderes. Tem líderes que só faz se o pastor implorar. Eu tenho que ligar para dizer, faz isso, faz aquilo. Mas hoje vai acontecer um avivamento nesta igreja. Os líderes irão se posicionar nesta igreja. A igreja irão se posicionar como uma igreja não de Sardes. Uma igreja que tinha fama de viva, mas estava morta. A partir de hoje iremos nos posicionar como uma igreja que será abençoada, mas nos tornaremos vivos na presença de Deus. Fica de pé comigo, por favor. Aleluia. Eu estou sentindo avivamento aqui nesta igreja. Kemindaia sai, Rebicamandaia sorebecamandaia sai, Tecaia dorebaia saia, docomondia dari saia. Ei, você está preparado para um avivamento sobre a tua vida aqui hoje? Está preparado para viver algo novo na tua vida hoje aqui? Fecha teus olhos. Glória. Você está preparado para viver algo novo de Deus aqui hoje? Está preparado para ser abençoado por Deus? E se manter fiel a Ele? Deus quer te abençoar, mas Deus precisa que você fique posicionado. Está preparado para ficar posicionado? Para ser honrado por Deus e ficar posicionado na presença dEle? Ou você é daqueles que só se aproxima na dor? Tem poucos que no amor permanece, na bênção permanece. Meu Pai. E é esses poucos que Deus é apaixonado. Percebeu que dentro da igreja são poucos que alcançam o nível da prosperidade? E Deus quer fazer mais. Deus quer honrar mais. Mas quando Deus honra, ele sai da presença. Ele não honra mais a Deus. Aí a Bíblia diz que Jó tinha tudo e permaneceu adorando a Deus. Jó era rico, próspero e continua na presença. Está disposto a continuar na presença? Mostre para Deus que você quer de verdade. Aleluia. Você pensa que engana? Você pode enganar os homens, mas a Deus você não engana. Quando Deus olha para você, olha o que Deus disse para Jó. Isso foi Deus conversando com Satanás, dizendo: viste meu servo Jó? Homem íntegro. Eu falei, íntegro é inteiro, fiel, temente a mim
e se desvia do mal. Uma conversa agora entre Deus e o diabo, falando o seu nome. Será que Deus ia te chamar de íntegro? Temente? Ou o diabo ia dizer assim: eu falo e o Senhor se cala, Senhor? Esse aí, mentiroso, prostituto, enganador, fala mal de igreja, fala mal de pastor, senta na roda de escarnecedores, faz tudo contrário. O que Deus falaria de você? O que Deus falaria de você? Você como crente. Ei, a gente te conhece por fora, você me conhece por fora, mas Deus nos conhece por dentro. Quando Deus olha para você dentro, o que Ele vê em você? Está disposto a mudar? Está disposto a cantar e louvar um hino de verdade? Dizer assim: eu não quero cantar só da boca para fora, eu quero ser de verdade agora. Eu quero ser de verdade agora. Eu quero ser uma igreja diferente. A pergunta que eu faço a você: quer ser diferente hoje? Então se rasga na presença dele agora. Haverá um avivamento aqui nesta casa, e não é um avivamento de milagres, é um avivamento de arrependimento. Deus está dizendo: eu quero mais de você, eu quero mais de você. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Ou você quer viver uma vida de intimidade profunda para com Deus? Quem vem conosco? Quem vem conosco? Sou teu altar, Ele baixai a sai. sacrifício vivo eu quero oferecer. Nosso louvor. Olha Deus falando. Meu Deus. Berebarabachai. Meu Deus, eu estou sentindo avivamento aqui hoje. Levanta a mão direita. Quem está disposto aqui a receber um avivamento de Deus aqui agora? Levanta a mão direita para os céus. Sabe o que Deus está dizendo? Você quer se comparar a Sardes? Uma igreja que tinha tudo, mas não tinha minha presença. Então você quer a minha presença? Está disposto? Está disposto a ter a minha presença? Está disposto a ter a minha presença? Ei, eu estou disposto a te dar uma nova história. Eu, o Senhor, estou disposto a te avivar aqui novamente. A partir de hoje, você não vai ter mais aquele desejo de cantar por cantar, de servir por servir. A partir de hoje você vai fazer mais. A partir de hoje Deus vai te envolver com avivamento de verdade. Quem está disposto a receber esse avivamento? Quem está disposto a receber essa presença? Eu estou cansado. Eu estou cansado de ver pessoas de não querer mais a presença. Deus está dizendo: eu estou cansado de pessoas que vêm para a igreja por vir, de pessoas que vêm para a igreja se arrastando, de pessoas que entram na minha casa só para pedir bênçãos materiais. Hoje eu quero te abençoar espiritualmente. Hoje eu vou te ressuscitar espiritualmente. Segura aqui. Olha o que Deus está dizendo para você. Está preparado para ressuscitar espiritualmente? Está preparado para ter aquele desejo de buscar mais? Está preparado para ter aquele desejo de orar mais? Erebaia, saia. Ei, Areias, se prepare, porque aqui em Areias vai ter crente que vai orar mais, que vai buscar mais. Ei, a tua casa vai ser avivada pelo teu jejum.
A tua casa vai ser avivada pela tua oração. A tua casa vai ser avivada pela tua busca. Meu Deus, eu estou sentindo Deus dizendo: se prepare para o renovo. Ei, eu estou sentindo o crente orando mais. Eu estou sentindo o crente buscando mais. Ei, a partir de hoje você vai dizer: eu quero buscar mais, eu quero orar mais. Eu estou sentindo o crente dizer assim: eu estou cansado de viver essa vidinha de pecado, essa vidinha medíocre, essa vidinha fingida. Eu quero me entregar agora mais. Ei, eu estou sentindo altares aqui fumegando. Eu estou sentindo pessoas agora. No 3, você será renovado aqui agora. Ei, espírito de morte, espiritualmente, sai. 1, 2. Deus traz um avivamento espiritual. Agora, a banda, meu Deus, seja ressuscitado agora, Rebeca, manda e achaia, rebaia, meu Deus, pega, vai, pega, quem pega a presença, quem pega, vai, pega, Becabachaia, pega, vai, seja renovado agora. Olha Deus renovando, rebaia, chaia, rebacamanda, chaia, rebaia, receba, pega, vai, pega, rebacamanchaia, rebaia, tecamandaia, sarabacamandara, seja renovado agora, renovo. Olha Deus ressuscitando. Olha o defunto espiritual dizendo: eu vou orar, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou jejuar. Deus está levantando uma igreja no Areias, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja avivada. Esse mesmo hino. Quem pega? Olha o fogo ardendo. Olha o fogo ardendo. Olha, ele vai, a chaia. Renova aqui no altar. Renova ela, Espírito Santo. Faz ela falar em línguas agora. Em nome de Jesus, receba dom de língua. Em nome, rebaia, chaia. Rebaia. Avivamento, santidade, renúncia, avivamento, santidade, renúncia, avivamento, santidade. Quem vem comigo? Avivamento, santidade, renúncia, avivamento, santidade, renúncia, avivamento, santidade, renúncia. Ah, meu Deus do céu, eu estou sentindo Deus mudando alguém hoje aqui. Ai, meu Deus.
Ai meu Deus, tem um altar. Repacaia. Derebaia, sou. De que me daia. De camanda. Eu vou parar, Jesus. Repaia. De que manduia darabacamandaia saia. Repaia dorobocomaia. De que minha daia sai. Repacamandaia. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu escrevo a nova história. Eu escrevo a nova história. Uma nova história está sendo escrita na tua vida. Meu Deus. Erebaia. De camandaia sai. Arabaxaia. De camanda chorebe camandaraba. Arabaia. Camandaia, chorebe camanda. Olha Deus falando com você. Cadê você que está afastado da igreja? Pastor, eu me afastei da presença. Pastor, eu não sou crente, eu queria ser crente pela primeira vez, hoje já me afastei. Onde você estiver, não precisa vir aqui na frente, só levanta a mão para o céu. Cadê a primeira vida? Cadê? Foi assim, eu quero que eu enxergar você. Já tem uma menina aqui levantando as mãos. Já tem uma vida levantando a mão. Cadê você? Cadê você? Vai aplaudir, vai aplaudir, vai aplaudir. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda vida? Cadê a segunda vida? Meu Deus! Cadê a segunda vida para Jesus? Tem mais alguém? É hora de você fazer a comunhão com Ele aqui agora. É hora de você entregar a vida a Ele aqui agora. Cadê você? Tem mais alguém? Pastor, eu quero, pastor. Só levanta a mão. Onde você estiver, eu oro por você. Cadê você? Aleluia! Glória ao teu nome. Deus quer mudar a tua vida. Agora depende de você. Aleluia! Deus quer mudar a tua história. Agora depende de você. Uma corajosa aqui já levantou a mão e está chorando ali no braço de alguém. Cadê a segunda vida para Jesus? Ele quer também mudar a tua vida. Ele quer também mudar a tua história. Traz ela aqui, Mônica, agora. Agora pode trazer. Eu quero orar por ela. Cadê você? Tem mais alguém que quer mudar de vida? Tem mais alguém que quer mudar de história? Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento essa preciosa vida que está chorando aqui na tua presença. Eu declaro, Senhor, uma vida nova, algo novo. Eu declaro uma história nova sobre a sua vida. Tira dela a ansiedade, a depressão, a tristeza, tudo que o diabo lançou no seu coração de semente maligna. Em nome de Jesus, a gente arranca agora. Em nome de Jesus, eu entrego essa vida em tuas mãos, Senhor. Recebe ela aí dos céus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dar um aplauso bem gostoso para Jesus. Leva ela atrás, Mônica. Pega o contato dela, dá um apoio a ela, tá? Não, aplauda melhor Jesus. Pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor. Aleluia. Queridos, estou muito feliz, sabia? Estou muito feliz de verdade. Estou triste porque agora, Diácono Alexandre, só falta 2 igrejas para a gente terminar a série das igrejas do Apocalipse. Mas não fique triste, porque depois dessa já vem uma bem melhor. Deus, este ano a gente vai falar muito sobre avivamento. E sabe qual é o tema da dona esse ano? Santidade e obediência. Aleluia!
A gente vai falar sobre o ano todinho, sobre santidade e obediência. Seremos uma igreja modelo no padrão de santidade e obediência. E vou dar um recadinho para você que não quer mudar de jeito nenhum. Ou você muda ou Jesus lhe pega. Pare de pecar, pare de mentir, pare de fazer coisa errada, irmão. Jesus quer te usar como boca dele aqui na terra. Mas que coisa linda, a tua casa vai ser um centro de avivamento, irmão. Amém ou não amém? Você crê que tua casa vai ser avivada lá? Você vai orar mais na sua casa. Vamos fazer um pacto aqui com Deus, a gente, agora? Essa semana, a partir de amanhã, você que não ora, a gente vai orar a semana todinha. Ou antes de dormir ou quando acordar, você vai orar 15 minutos. Quem vai fazer isso, diga amém. Pastor, só 15? Você não está orando 5? Ele está reclamando. Se você quiser orar o que eu oro, aí eu vou estipular o que eu oro para você. Mas para a igreja, durante uma semana, vamos fazer o seguinte, ó. Domingo agora é a melhor igreja que vai ser pregada. Filadélfia é a melhor igreja. E caiu na semana da Páscoa. Mas é a melhor igreja. Todas as igrejas, Filadélfia é a igreja sofredora, perseguida, mas vencedora. Olha o tema de Filadélfia: sofredora, perseguida, mas vencedora. Domingo que vem, a gente vai orar essa semana todinha. Fechou 15 minutos de oração? Ou antes de dormir ou quando acordar. Aí a gente vai, domingo a gente termina aqui. Isso aqui vai ser uma brasa viva de avivamento domingo. Você crê? Domingo vai. Agora traz da tua casa. Traz alguém que está doente, enfermo. Tu vai ver que Jesus vai curar aqui domingo. Pelo poder da santidade, irmão. Quem cura é santidade. O que faz milagre é santidade. Quer ver tua vida ser abençoada? Anda em santidade. Quer ver tua empresa ser abençoada? Anda em santidade. Tira o pecado e anda em santidade. Aí você vai ver tudo mudar na tua vida. Amém ou não amém? Domingo eu vou te esperar aqui. A gente vai fazer isso aqui, algo novo domingo, que é algo grande. Amém ou não amém? Estenda as mãos, deixa eu orar por sua vida. Deus te abençoe. Senhor, eu declaro uma semana de bênção sobre a tua igreja. Uma semana de vitória sobre a tua igreja. Uma semana de milagres sobre a tua igreja. Uma semana de prosperidade sobre a tua igreja. Uma semana de santidade sobre a tua igreja. Senhor, tudo que está dando errado na vida de quem entrou aqui hoje, que passe a dar certo. Senhor, que a tua igreja venha te buscar mais, que possamos ter uma igreja que busque, que possamos ser crente que te priorize, que possamos ser crente que queira mais te servir de verdade, que a gente possa pegar a lição de Sardes e aplicar de uma forma diferente para a nossa vida. Quanto mais honrado a gente for, mais queremos fazer por ti. Quanto mais abençoado a gente for, mais queremos fazer por ti. Em nome de Jesus, eu declaro uma semana de vitória sobre a tua igreja. Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. A igreja diz: amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.